versículo 6 até o 11. Pequenas criaturas podem ensinar-nos valiosas lições aos homens. Provérbios capítulo 6, versículo 6 até o 11, diz assim a palavra de Deus: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Pequenas criaturas, irmãos, podem nos ensinar lições valiosas. Eu estava assistindo um programa que passou na televisão sobre uma senhora de 98 anos. O nome dela é Ana Variani. Eu não sei se ela já faleceu, tem tempo já que eu assisti. E que apesar da idade, irmãos, ela dedicou a sua velhice para cuidar de 2 lares de idosos. E ela pegava o seu carro toda manhã, 4 horas da manhã, para ir para esse lar de idosos, dedicar parte do seu dia para ajudar ali na manutenção daquele lar de idosos e cuidar também daquelas senhorinhas que tinha mal de Parkinson, não conseguia pegar direito o talher para comer. Eu me lembro de um vídeo dela, que ela estava tentando dar uma sopa a uma senhorinha, bem mais nova do que ela, e a senhorinha não queria comer. E ela usou uma estratégia muito interessante. Ela falou assim: se você não comer, você não vai ter o cigarrinho, porque a velhinha gostava muito de fumar, né? Aí a doninha foi lá e aceitou a sopa, né? Estratégia, né? São coisas, são pessoas assim, irmãos, que a gente deve seguir o exemplo, os jovens devem seguir o exemplo. E veja bem, uma senhora de 98 anos dirigiu o seu carro, que ela chamou de Fuc, era um Fusca, né? E ela chamava esse carro de Fuc. E ela dirigia, mostrou o vídeo dela dirigindo nas ruas lá da cidade, eu acho que lá no Rio Grande do Sul. Irmãos, que coisa bonita, que coisa bacana de ver. Então, veja bem, irmão, uma senhora velha ainda com disposição para trabalhar. Que lição, né, que dá para muitos jovens, né? Muitos jovens que não querem trabalhar. E o nosso texto aqui, irmãos, vai nos trazer no versículo 6 a 8, a palavra de Deus vai trazer uma advertência muito severa contra o preguiçoso. Como Provérbios denomina o preguiçoso? Ele é uma pessoa insensata, é uma pessoa inútil para a família e também para a sociedade. E quando o Provérbios, amados, contrasta a diligência e sabedoria da formiga com a letargia de algumas pessoas, Provérbios está colocando o preguiçoso no nível muito abaixo dos insetos. Porque ele 2 vezes ele fala: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então a formiga aqui, ela é bem mais útil para a sociedade do que aquele que não quer trabalhar. E aquele inseto tão ínfimo que às vezes nos incomoda tanto dentro da nossa casa, né? E a gente às vezes fica colocando uma gotinha de veneno aqui, outra ali, né? E Deus fez essa criatura tão minúscula que para nos ensinar também lições valiosas. Que coisa! Então vamos dar uma olhada aqui, irmãos. Vamos dar uma olhada aqui o que as formigas podem nos ensinar,
o que a formiga, melhor dizendo, podem ensinar ao preguiçoso? E ela está ensinando aqui, Salomão está dizendo, a formiga está dizendo para nós, e Deus, pegando o exemplo aqui da formiga, diz: seja proativo, seja proativo. Meus irmãos, as formigas não esperam o problema acontecer para depois elas pensarem num plano de sobrevivência. Não, as formigas agem antes. Elas não esperam chover para depois, olha, está chovendo e agora não dá para sairmos do formigueiro e cortar a nossa plantinha. Esse pequeno inseto, irmãos, antecipa o que poderia ser um problema e elimina esse problema na sua raiz. O estilo de vida deste inseto é um curso de doutorado que nos ensina a como viver em cada tempo e propósito estabelecido pelo Criador debaixo do sol. Ou seja, viver exige, irmãos, habilidade, preparo e muito esforço. Até a formiga sabe disso. E é por isso que vemos as formigas indo e vindo a qualquer hora do dia, freneticamente. Ela sabe que o preguiçoso às vezes sabe, mas não quer agir. Ela sabe que há certos períodos de tempo, há certas estações do ano que não são possíveis fazer colheita. Elas sabem disso. E é por isso que elas antecipam o problema. E não é isso, irmãos, uma grande lição de sabedoria para os homens, principalmente para o preguiçoso que quer manter sua vida, mas sem o esforço e sem trabalhar? O sábio Salomão diz: preguiçoso, observa como agem as formigas e procure imitá-las na questão do trabalho. Então, quando Salomão diz: considera os seus caminhos e ser sábio, nos remete para seguirmos os exemplos e sabedoria das formigas. E ela nos ensina que pelo exemplo e pela sabedoria, diz a palavra de Deus aqui, irmãos. Pelo exemplo, porque um ser tão pequeno é capaz de envergonhar o homem grande e musculoso que é preguiçoso. É sábio porque um ser quase que não conseguimos enxergar sua cabeça. Ela sabe planejar sua vida com sabedoria e prudência. E o preguiçoso, com o cérebro proporcionalmente tão grande com relação ao da formiga, age de forma insensata. E a formiga é proativa, diz Salomão, porque ela não precisa de chefe para mandá-la recolher no campo, enquanto o preguiçoso só vive sonolento, diz a palavra de Deus aqui. Mesmo à base de cutucão, ele vê obstáculos em tudo para não trabalhar. Salomão está muito preocupado, na verdade, Deus está muito preocupado com as pessoas preguiçosas. E mais na frente eu quero fazer uma aplicação disso na igreja, na obra de Deus. E se você quiser dar uma olhada comigo aí no capítulo 20, versículo 4, o preguiçoso tem alguma desculpa. Ele tem sempre uma desculpa para não trabalhar e não levantar. O preguiçoso, Provérbios 20, versículo 4, o preguiçoso não lavra por causa do inverno. Por que você não foi trabalhar? Está muito frio lá fora. Ou se não, olha que chuvarada que está caindo. Aquele que não quer trabalhar, irmãos, sempre vai encontrar obstáculo. E aqui Salomão diz, ele não lavra por causa do inverno. Essa é a sua desculpa, porque ele não quer trabalhar. Não é o inverno que é o problema é a sua preguiça. Então, o que as formigas fazem aqui? O que a palavra de Deus... Irmão, isso aqui nos envergonha muito, né? Nos envergonha muito. O que as formigas fazem aqui? Elas nos envergonham o preguiçoso, porque ela enfrenta situações dificílimas e muito perigosas. Enquanto o preguiçoso inventa qualquer desculpa para não trabalhar, como, por exemplo, também, se você está aí em 20, versículo 4, se você quiser ir para 26, versículo 13, diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Era o frio, passou o frio, agora é um leão.
Olha, irmão, lá na Palestina, achar leão no caminho era possível achar. Mas leão na rua? Para ele entrar na cidade, uma cidade murada, vigiada, como que o leão entrou lá? Você vê que Salomão pega desculpas que nós dizemos aqui hoje, esfarrapadas, para não trabalhar. Como que o leão entrou lá naquela cidade murada? Então, o que a Bíblia está nos dizendo, nos ensinando, irmãos, com esse inseto tão ínfimo? Seja proativo, antecipa o problema, vá na frente. As formigas fazem isso. Olha as formigas, diz Deus aqui para nós. Olha as formigas e observa os seus caminhos. Observa como elas agem. Caminho aqui, irmãos, é uma maneira de viver. Não é aquela trilha que a formiga faz, cortando, fazendo caminho. Não é esse caminho que o provérbio está falando. Caminho aqui, olha o estilo de vida dela. Olha como ela age na natureza. Veja como ela faz. Então, a formiga aqui, seja proativo, homens. Antecipa o problema. Não crie problema, mas resolva o problema. Vai na sua raiz e resolva. A segunda lição aqui que a formiga nos ensina, que a palavra de Deus nos diz, aprenda a dividir as tarefas. Há um grupo de formigas que sobe no topo das árvores para cortar as folhas, enquanto outro grupo exerce o trabalho árduo e penoso de carregar a longa distância até chegar no formigueiro. Eu já acompanhei, irmãos, um caminho de formigas, e quando eu cheguei no formigueiro eu fiquei assim de boca aberta. Eu não estou exagerando, era um formigueiro praticamente do tamanho desse templo aqui, muito grande o formigueiro, mas era tanta formiga que aquelas que estavam chegando com aquelas folhas 100 vezes mais pesadas do que ela, cai aqui, vai ali, elas estavam com dificuldade para entrar no formigueiro. Mas observe que elas fazem essa divisão de trabalho e Deus chega assim, olha aí para você ver. Olha para você ver esse inseto que eu criei. Olha meu povo. Olha aí o que eu estou ensinando para vocês. Elas dividem a tarefa. Lá é tudo organizado. E ninguém fica assim brigando uma com a outra, dizendo agora é você que vai subir na árvore e eu vou carregar, ou vice-versa. Elas não têm chefe. Elas não precisam de ninguém ficar mandando fazer nada. Amados irmãos, como isso é maravilhoso para nós. Um homem tão ocupado como era Salomão, um homem que tinha N responsabilidades, e ele teve tempo para observar as formigas. E ele fala de vários animais aqui. Ele fala do leão, ele fala do urso, e ele ficou observando como as formigas agem. Então tem aqui, irmãos, aprenda a dividir as tarefas. Não faça nada sozinho, não dá. Você vai ficar com ansiedade, você vai ficar com problema. Divide o seu problema com alguém, divide a sua situação com alguém, peça ajuda, peça oração. Não é isso, irmão, maravilhoso para nós que achamos que nós somos super espirituais? Amados, nós não somos super espirituais, nós não somos. A gente precisa olhar para a maneira, o caminho da formiga, a maneira como ela vive, e elas estão lá. Você tem umas formigas que você escuta até mesmo o corte dela da folha, e só vê caindo folha, e as outras carregando. Elas dividem a tarefa, tudo em prol do formigueiro, tudo em prol delas mesmas. E Deus, é incrível isso, eu fico encantado com a palavra de Deus, porque veja bem, a gente olhar um bichinho desse tamanho, nos ensinar, irmãos, a sabedoria, como lidar com problema, né? Como lidar com obstáculo, como lidar... Irmão, tem tanta gente hoje com problema psicológico, tem muita gente com problemas, N problemas, porque não olha para a formiga, né? Fica absorvendo tudo, né? É igual uma esponja. O que estamos vendo, irmãos, aqui atualmente hoje, são muitos jovens que querem tudo na mão. Enquanto os pais se desgastam no trabalho, eles exigem celular caro,
comida boa e muito conforto. A ordem de Deus para eles é: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. As formigas ensinam os pais a não dar nada para os filhos sem exigir deles uma contrapartida. Já viram aqueles filhos folgados? Calção lá embaixo, sem camisa, andando para lá e para cá, não trabalham, e vai vivendo assim. E eu não estou dizendo aí fora, irmão, é possível que isso exista até mesmo em famílias cristãs, né? Pessoas, e os pais parecem que estão ali, manietados, não conseguem agir em relação a isso. Então Deus brada aos nossos ouvidos hoje, através da Escritura: fala com esse menino, fala com essa moça, fala com esse rapaz, vai ter com as formigas. Observe as formigas. Eu estava descendo no elevador do prédio onde eu moro, uma avó estava reclamando comigo que seu neto de aproximadamente 8 anos exige que ela leve para a escola de carro todos os dias. E é perto, você vira 2 quarteirões e a escola está lá, perto. E eu falei assim: e a senhora faz isso? Eu vou fazer o quê? Eu sou avó. Eu falei assim: eu não faria isso. Eu não faria. Põe esse menino para andar. E, irmãos, e observando o garoto está fora do peso. Precisa andar. Irmãos, quantos avós que perderam a vida, irmãos, eu não estou querendo aqui generalizar, né? A gente tem que tomar cuidado de falar isso. Quantos avós, irmãos, são mais vivem em prol dos filhos e em prol de netos, e a vida deles é uma bagunça. Olha aqui, irmãos, para nós, divide as tarefas. Faz isso não. Eu li um artigo na internet que em alguns lugares da Europa, quando os filhos completam a maioridade, os pais convidam os filhos a sair de casa e cuidar da sua vida, lá na Europa. Eu também vi no jornal, nos Estados Unidos, que os filhos que tinham um casal já idoso, tinha um filho de 40 anos que não queria trabalhar, e estava vivendo às custas dos pais, e os pais entraram na justiça para ele sair de casa. E será que isso está acontecendo dentro da igreja? Será que isso acontece dentro da igreja? Se está acontecendo, irmãos, o que a palavra de Deus nos diz? O que a palavra de Deus diz aí? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então você viu 2 lições aqui, desse versículo 6 a 8. Primeiro, olha as formigas, elas são o que, irmão? Proativas, antecipam o problema, elas vão na frente, elas sabem que vai chover, elas sabem que vai fazer frio, elas sabem disso, elas são sábias. E segundo, elas dividem a tarefa, elas não é bagunçado, não tem bagunça não. Enquanto um corta, o outro carrega. E o formigueiro vai só crescendo. Que coisa maravilhosa, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina aqui. Terceiro, que a gente tem que aprender aqui com as formigas. Elas sabem usar a providência de Deus com previdência. Providência e previdência. As folhas que elas vão cortar é o quê? São o quê? Providência de Deus. Elas sabem que aquilo ali, o Criador colocou para elas cortar. Elas têm um instinto de sabedoria que elas sabem onde cortar. Elas usam a providência de Deus, mas com previdência. Elas sabem que chegará um tempo ali dificílimo para recolher alimento. E elas fazem aquilo que os nossos avós e pais nos diziam. Meu pai sempre falava isso comigo: meu filho, aprenda a arrumar a sua cama agora, para você deitar depois. Depois que você estiver velho, você não consegue mais arrumar a sua cama. Aprenda a arrumar a sua cama agora. Aprenda isso. Aproveite as oportunidades. Não tenha preguiça. Trabalhe, mas administra bem aquilo que Deus te dá. Eu nunca esqueço disso que ele falou comigo. Irmãos,
E aqui está a formiga falando isso para nós, e Deus usando a formiga. Olha, meus filhos, as formigas sabem usar a minha providência com previdência. Elas armazenam. O que é previdente? Vê antes. Elas armazenam, né? Elas armazenam. E as formigas também são esses exemplos maravilhosos para nós. E ao longo da vida, o soberano Deus, irmãos, disponibiliza a todos a sua providência. Deus não deixou mais providência para um do que para outro. Deus deu providência para os seus filhos. Por isso é nossa responsabilidade agir com muito empenho para apropriar-nos legitimamente dessa providência. Como as formigas sabem, nós também deveríamos saber que chegará um tempo que não poderemos mais trabalhar. E se usamos bem as providências de Deus como as formigas, tudo ocorrerá bem para nós, irmãos. Tudo ocorrerá. Eu não quero falar aqui o nome do pastor nem nada, mas eu conheço um pastor que trabalhou na igreja há muitos anos e pastorou igrejas grandes e não tem nenhuma casa para morar. Irmãos, isso é muito triste. Ele foi previdente? Não, não foi. Mas os filhos dele estudaram aonde? Estudaram fora e tudo. E cadê os filhos dele? Não sei, não posso nem falar qualquer juízo aqui. Não sei. O que a gente sabe é que ele tem uma necessidade e que outros a suprem essa necessidade. Irmãos, a gente precisa mudar isso, pensar, né, nessas coisas, né? Pensar nessas coisas. Agora os versículos 9 a 11, irmãos, que coisa. Então vocês viram em 3 lições? Seja proativo, divida as tarefas e aproveite bem as providências de Deus. Deus vai te dar a oportunidade. Deus dá, irmão. Olha, irmão, esteja certo disso. Deus coloca a porta aberta para nós. Coloca. Deus abre porta. E às vezes Deus abre tanta porta que a gente fica até assim, sem saber qual a gente entra. Tanta porta que Deus abre. É tanta bênção que Deus nos dá. Agora, isso é providência. Agora, como que eu vou usar isso? As formigas nos ensinam. Elas levam isso, durante a colheita, elas levam isso tudo, armazena lá. Ela está arrumando a casa, né? Para depois. Então, você viu no versículo 9 a 11. Vamos ver para o verso 9 a 11. Temos aqui deitar, temos dormir, cochilar ou ficar sonolento. E temos aqui encruzar os braços e, por último, a pobreza. A pobreza. A primeira lei de Newton, irmãos, afirma que um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. A primeira lei de Newton. E um objeto em repouso tende a permanecer em repouso, a menos que uma força dá de ímpeto contra aquele objeto. E como essa lei, irmão, se aplica às pessoas e ao trabalho, enquanto há um grupo de pessoas que está sempre movimentando, como nós lemos aqui em Provérbios capítulo 6, trabalha, Eclesiastes 6, né? Trabalha, mas não usufruem das benesses de Deus, do seu trabalho, né? Enquanto tem um grupo que trabalha demais, há um outro grupo que não quer fazer nenhum esforço para sair da inércia. Muito antes de Newton, Provérbios nos mostra essa lei de forma mundial. E ela está no mundo e possivelmente dentro da igreja também. Possivelmente. Então, nos versículos 9 a 11, o Provérbios vai nos mostrar qual é o fim do preguiçoso, daquele que vê o tempo passar e permanece na ociosidade. E nesses versos, irmãos, Salomão nos mostra uma característica marcante do preguiçoso. Veja bem aí, ele gosta muito de dormir. Até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Até quando chegarás atrasado na empresa, preguiçoso? Até quando chegarás atrasado no culto a Deus? Quando você será um marido melhor, um pai melhor, um filho também melhor e um pastor também melhor? Quando? Vai ficar tudo na mesmice, na inércia? Não vai mudar isso? Não vai melhorar? Até quando ficarás deitado? Vai ficar deitado, acomodado, se alimentando de saudosismo? Até quando?
deixaremos a obra de Deus para fazer depois e nunca fazemos. Assim como temos o dever, irmãos, de trabalhar e cuidar dos nossos negócios, também temos o dever de cuidar dos negócios de Deus, do nosso Pai Celestial. Devemos dizer e fazer, né, como Neemias, lá em Neemias capítulo 6, versículo 3. Os inimigos fizeram uma armadilha para ele, convidando ele para, nós temos uma reunião aqui, Neemias, você poderia vir aqui, aí é coisa de Sanbalate e de Tobias, você lembra desses dois homens lá, que queriam atrapalhar a construção dos muros de Jerusalém. Sabe qual foi a resposta que Neemias deu para ele? Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei ir. Estou fazendo uma grande obra. Irmãos, que coisa maravilhosa. E o movimento, irmão, do preguiçoso é o movimento que Newton chamou de movimento retilíneo uniforme. Ou seja, ele não muda, não faz nada diferente. O negócio dele é deitar, dar uma espreguiçada, coloca os braços lá de novo, daqui a pouco está dormindo novamente. Agora, irmãos, existe um tipo de preguiça que abarcou muita gente. É a indisposição para fazer a obra de Deus. Ele pode até ter disposição para cuidar dos seus negócios. É um grande trabalhador, cuida bem da sua casa e tudo, mas não tem a mesma energia para fazer a obra de Deus. Esses polos estão invertidos, né? Porque Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, no final lá, ele disse, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Todas essas coisas, quais outras coisas? Comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. E ali também tem uma nota contra o preguiçoso, né? Porque Jesus falou que Deus, o Pai Celeste, alimenta os pássaros, né? E alimenta também os lírios do campo, deixa eles bonitos lá. Mas como que Deus alimenta os pássaros? Não é interessante isso? Você não vê nenhum anjo descendo do céu com uma vasilhinha cheia de semente e jogando para eles, né? Não, eles acordam cedo, cantam louvores a Deus e cisca daqui, cisca dali, 3 bicadas e sobe de novo, para o predador não pegar ele. É assim que Deus alimenta os pássaros. Veja bem, irmãos, como essa indisposição para fazer a obra de Deus é gritante dentro da igreja, né? Agora, a preguiça é contrária até mesmo à criação. Diz a ciência que a Terra tem 2 movimentos. No movimento de translação, diz que a Terra gira em torno do Sol. E cada volta ao redor do Sol conta-se 1 ano. Isso é a ciência que diz. No movimento de translação. Ela demora 1 ano para dar um movimento em torno do Sol. É possível que nós agora estejamos do outro lado, né? Nós estamos do lado escuro da Terra, o Sol está atrás da montanha, porque a Terra está fazendo o seu giro. O movimento de translação, ela está em movimento, a Terra está em movimento. A ciência diz que os planetas, os cometas estão em movimento. E o preguiçoso? Deitado, deitado e deitado. Não faz nada. Mas também diz a ciência que a Terra executa um movimento de rotação, onde ela gira em torno do seu próprio eixo, e cada movimento em torno do seu próprio eixo conta-se 1 dia. Quer dizer, na translação, ela termina de fazer o movimento 1 ano, e no movimento do seu próprio eixo conta-se 1 dia. Então, irmão, nossa vida e a qualidade também da nossa vida dependem de nós nos movimentarmos. Trabalhar, sim, mas também trabalhar para a obra de Deus. Agora o verso 10 nos mostra 3 movimentos que o preguiçoso faz que nos dão em nada. 3 movimentos. E o movimento ali é um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, quer dizer, abrir boca, espreguiçar, ficar sonolento, e um pouco para encruzar os braços em repouso. Esse é o movimento dele. É o movimento dele. E vemos claramente que esse é o movimento, irmão, de vai e vem do preguiçoso. Alguém o chama, quando alguém o chama, ele acorda, mas só mais um pouco. Por isso que o provérbio diz, um pouco, vou dormir mais um pouco, vou esticar mais um pouco, daqui a pouco eu levanto, e nunca acorda. Isso aí também é até sugestivo para nós, né, que
que temos filhos também pequenos, né? Está na hora de acordar para ir para a escola. Ou mas criança pequena acordar para ir para a escola, parece que a gente fica com dó, né? Ô, tadinho, tadinho nada. Pode acordar ele, porque a vida vai ser assim mesmo. É acordar cedo, trabalhar. Agora, irmãos, veja bem, Provérbio 26, versículo 14, diz que os seus movimentos são iguais de uma porta sobre a dobradiça. Como a porta se revolve nos seus gozos, quer dizer, na dobradiça, assim o preguiçoso no seu leito. A porta movimenta, né, irmão? Mas ela sai do lugar? Não, ela vai e volta. Aí, Salomão, observando também isso, diz: o preguiçoso é igual a porta na dobradiça. Vai para lá, vai para cá, não produz nada. Tem nada produtivo na vida dele. É a acomodação. E ela vai girando para lá e girando para cá. E como nós vemos aqui no verso 10, é um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar e um pouco para encruzar os braços. É a porta girando em volta de si mesma na dobradiça. E qual é o resultado, irmão, dessa preguiça toda? Qual é o resultado disso? Verso 11 diz aí: assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como homem armado. Vimos então, irmão, engraçado aqui, olha que você vê a gradação aqui. Vemos pobreza, ladrão, necessidade e homem armado. Por que Salomão usou tudo isso? Ele dormiu tanto que quando ele percebeu o ladrão chamado pobreza estava à beira da sua cama, não tem mais jeito de se levantar e correr para trabalhar. Passou o tempo. Passou o tempo. Ele agora perdeu a saúde. Talvez ele está acima do peso, não é verdade? Está com a junta toda estourada, sem movimento. Você sabe que o nosso corpo, inclusive o joelho, fica deitado muito tempo, você vê, se não faz uma caminhada para você ver. Daqui a pouco vai fazer, está doendo. É assim mesmo. E aí, quando nós vamos ficando velhos, a gente vai perdendo aquele líquido ali. A coisa vai ficando complicada, tem que movimentar. Então, diz a Bíblia aqui, irmãos, quando ele acorda para a vida, o ladrão chamado pobreza está lá. E agora? O que aconteceu? Passou. E nós podemos pensar aqui, irmãos, em pobreza, em vários tipos de pobreza que o ladrão chamado pobreza traz. Pobreza física, eu já falei, nosso corpo precisa de movimentar. A gente precisa movimentar. Pobreza intelectual, porque a preguiça foi tanta que ler um livro, irmão, de poucas laudas é exigir demais dele. Pobreza intelectual. Quantas pessoas, irmãos, os jovens hoje, quando a gente conversa com um jovem que leu alguma coisa sobre Newton, sobre Einstein, sobre os filósofos, a gente fica, que menino estudioso, mas não, ele está fazendo normal. Ele tem que ler, ué. Ele precisa ler, precisa estudar. E se o livro for lá de 700 páginas, não dou conta de ler, não. Irmão, pobreza intelectual. Quantas pobreza intelectual. E quantos obreiros, irmão, da causa de Deus. Quantos pastores pobres intelectualmente e teologicamente. São pobres. Muito pobres. Eles acham que 4 anos no seminário são suficientes para pastorear uma igreja. E eu te digo, não são. 4 anos de seminário é como se colocasse uma pedra só na fundação. Tem muita coisa para você aprender, inclusive no dia a dia, né? Inclusive no dia a dia com os problemas da igreja. Irmão, como que tem essa pobreza espiritual? Por quê, irmão? Porque as pessoas estão apegadas ao sono e à letargia espiritual, que não percebem que estão atrofiando a mente, estão atrofiando a sua vida espiritual, tudo por causa do comodismo. A frase do preguiçoso e daqueles que estão nessa situação é sempre para esperar mais um pouco. Espera mais um pouco. Vou começar a estudar. O ano que vem eu vou começar a estudar. Vou fazer um curso, mas vem um ano e não estuda. Vai passando. E o ladrão chamado pobreza intelectual chega.
E aí também, e a tua necessidade como homem armado. Dormir, todos sabem, faz bem para a saúde, mas ninguém vive somente dormindo. Ele tem muita necessidade e elas pegarão o preguiçoso sem que ele escape. Quando Salomão diz que a necessidade vai pegar o preguiçoso como homem armado, é para dizer que o preguiçoso não escapará das consequências da sua preguiça. Um homem armado perto da sua cama, não tem como o preguiçoso escapar. Ele levou a vida na indolência, na letargia, na ociosidade, ele levou a vida encostando no outro, e os anos foram passando, e a necessidade dele... Aí papai e mamãe também partiram para a eternidade, e não deixou a pensão, não tem mais nada, e agora? O que eu faço, né? Como eu vou fazer? Você talvez conheça alguns jovens assim, né, que estão ali, né, encostados. E a ruína do preguiçoso é completa. E olha que ele veio sempre preferindo a procrastinação. Depois. Vou esperar mais um pouco, vou dormir mais um pouco, mais uns momentos só, e o dia veio, a força se esvaiu, e o problema de saúde veio, e agora a idade também ele não consegue um emprego, porque o mercado também é seletivo, e a necessidade chegou. Mas, irmãos, eu quero ver aqui com vocês o que o Evangelho tem a dizer sobre a preguiça. O que o Novo Testamento, todas as Escrituras, não só Provérbio, tem a nos dizer sobre trabalhar e a salvação. Como que a salvação se dá? Nós sabemos que a salvação, nós em relação à salvação, nós somos o que, irmãos? Passivos. Nós não fazemos nada para alcançar a salvação, mas para desenvolver a salvação, aí é nós. A gente precisa desenvolver a salvação, né? A salvação não é por obras, diz Paulo em Efésios capítulo 2, não é por obras, é claro que não é. Você não trabalha para ser salvo, você trabalha porque já é salvo, é diferente, irmãos. Então o que isso tem a ver, irmãos? Isso nos ensina, irmãos, a grande doutrina da graça. Se você ler Tito capítulo 2, versículo 11, depois lê na sua casa, você vai ver que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando o quê? Renunciando à impiedade, à injustiça. Irmãos, quando a graça entra em nosso coração, a salvação entra em nosso coração, há um trabalho a fazer. A nossa visão muda, a nossa mente muda, tudo em nós muda. Por quê? Porque o Senhor fez uma grande obra na nossa vida. E agora, como diz Paulo em Efésios, ó, tu desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E se você ler lá Miqueias capítulo 2, e versículo 10 ou 11, ele está dizendo, levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Aquele povo, na época do profeta Miqueias, estavam desanimados por causa da corrupção, por causa da letargia espiritual. Aí o profeta levanta daí, porque não é aqui o vosso descanso. Ô, amados irmãos, como tem gente dentro da igreja com preguiça de servir a Deus, de fazer a obra de Deus. Eu li uma frase essa semana na internet que eu quero... Ela não é minha, estou dizendo aqui. Ela não é minha. Eu li isso, não sei de quem é essa frase. Eu li na internet. Todo aquele que se alistou no exército precisa se apresentar no quartel. Não é interessante? Não, eu sou crente aqui em casa mesmo. Não, você não é não. Não é não. Todo aquele que se alistou no exército precisa se apresentar no quartel. Você não é soldado lá na sua casa. Irmãos, Paulo diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Somos feitura dele para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas para fazer as boas obras. Nós não fomos salvos porque éramos santos. Não, mas é para sermos santos. Isso dá trabalho, irmão. Isso é renúncia.
Isso é renunciar ao pecado, isso é renunciar a nós mesmos, isso é renunciar à preguiça. Diga para mim, quem nunca ficou desanimado algum dia, até mesmo para trabalhar na empresa? Na verdade, hoje eu não estou afim de trabalhar. Veio aquela preguiça, né? É claro, irmãos, que todos nós já passamos por esse momento. Mas aí, nós lembramos o provérbio 6, não é verdade? Olha a formiga. Olha como é que elas fazem. Para lá e quando elas não vêm com nada, elas topam uma na outra e passam o hormônio ali para as outras se guiarem. Vamos embora. Irmãos, nós não podemos ter preguiça para fazer a obra de Deus. A preguiça, o preguiçoso, aqui provérbio está colocando a preguiça no mundo secular. Mas como nós temos o Novo Testamento escrito, nós também podemos olhar à luz do Novo Testamento e dizer que Deus também odeia o preguiçoso na sua obra. É preciso, irmãos, a gente nos desgastar na obra do Senhor. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz por que nós devemos trabalhar na obra de Deus. Veja bem, Hebreus capítulo 6 e versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome. Paulo também disse em Tessalonicenses 1, versículo 3, que os crentes salvos em Cristo não são preguiçosos. Eles manifestam 3 virtudes ou 3 evidências da graça. Ele diz: operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. E essas 3 coisas, amados irmãos, são evidências de alguém que é salvo. Aqui não há lugar para a preguiça. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude, irmãos. A gente aprender aqui com este inseto tão ínfimo, né? Que Deus nos ajude.